Meu nome é Terry Willis e sou responsável pela relação International Mission Board com membros das igrejas da Convenção Batista do Sul e tenho comigo Grant Lovejoy para dialogarmos sobre que parte tem no Ministério de Historiar a Bíblia em evangelismo e missões internacionais nos dias de hoje. Você poderia nos contar uma história bíblica da forma que tem usado nesse ministério? Com muito prazer. Uma das histórias que sempre contamos é uma das mais críticas. É sobre a criação, a história do primeiro pecado. Assim a contamos. A serpente era mais inteligente que todos os animais que Deus tinha feito. Um dia a serpente veio à mulher e perguntou: Deus disse que você não comesse de nenhum fruto, de nenhuma árvore do jardim? A mulher disse: podemos comer de todas as árvores do jardim, a não ser da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não podemos comer, porque o dia que comermos, certamente morreremos. A serpente disse: não, vocês não morrerão. Se comerem do fruto da árvore, Deus somente sabe que o dia que vocês comerem serão como Deus, conhecendo a diferença entre o bem e o mal. A mulher viu o fruto e viu que era agradável para comer e parecia que a faria sábia como Deus. Tirou alguns, comeu e deu ao homem que estava com ela. No momento que eles comeram, os olhos deles foram abertos e reconheceram que estavam nus e tiveram vergonha. Tiraram folhas da figueira, costuraram e se cobriram. Na tarde do dia, eles ouviram os passos de Deus que estava chegando. Foram e se esconderam entre as árvores. Deus o chamou e perguntou: Homem, onde você está? Ele respondeu: Estamos aqui, estamos escondidos, estamos nus e estamos com vergonha, e por isso nos escondemos. Deus perguntou: Como vocês sabiam que estavam nus? Vocês comeram da árvore que disse que não comessem? O homem respondeu: A mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e comi. Deus então perguntou à mulher: Por que você comeu? Ela respondeu: A serpente me enganou. Deus então pronunciou uma maldição contra a serpente. Por causa do que você fez, você se arrastará no pó da terra por toda a sua vida. Eu porei inimizade entre você e a semente da mulher. Você ferirá seu calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Deus disse também à mulher: Por causa do que você fez, eu aumentarei as dores do seu parto. Seu desejo será para o seu marido, e ele governará sobre você. Ao homem Deus disse: Porque você ouviu a sua mulher e me desobedeceu, a terra será maldita. E agora você se alimentará do suor do seu rosto. A terra dará espinhos e abrolhos para você. Você trabalhará desta maneira até o dia que morra. Você foi feito do barro e ao barro você voltará. Então Deus os vestiu com roupa feita de pele de animais e disse: Se permitirmos ao homem que continue no jardim, ele talvez coma da árvore da vida e viva para sempre. Deus então ordenou que o homem e a mulher saíssem do jardim e colocou ali um anjo com uma espada de fogo para guardar o jardim e não permitir que eles ou outra qualquer pessoa voltasse ao jardim. Essa é a história da tentação. Depois que contamos a história, geralmente queremos dialogar com a pessoa e perguntamos: o que foi que você gostou dentro dessa história? É muito interessante ver o que elas gostaram da história. Depois, geralmente, perguntamos: houve alguma coisa nessa história que foi difícil para você entender? Alguma coisa difícil de aceitar? Especialmente com as pessoas que não são seguidores de Cristo, é importante saber o que elas não entenderam e não aceitaram. Depois, então, vem a pergunta mais importante. Porque isso é a narração de uma história com um propósito ministerial. Então perguntamos às pessoas: nessa história, como Deus se parece? Uma das perguntas centrais do cristianismo seria: quem é Deus? Como é Ele? Como deveria ser o nosso relacionamento com Ele? Para mim, este é o miolo do que estamos fazendo. E essas perguntas são centrais.
Que forma maravilhosa de comunicar a palavra de Deus. É fácil de entender, concisa, bem conectada, mas eu observei que você relatou a história de forma bem simples, sem embelezá-la. Isso foi intencional? Sim, foi. Se você já esteve na igreja, então já viu pastores que embelezam as histórias bíblicas nas pregações, e eles sempre têm algum propósito ou alguma razão para isto. Muitas vezes que contamos essas histórias, as pessoas que a ouvem não têm Bíblias e nem saberiam como buscar na Bíblia essas histórias quando as contamos. Então se torna uma necessidade que sejam descritas fielmente e que sirvamos as pessoas bem. Então tentamos contar as histórias assim como aparecem na Bíblia. Não embelezamos as histórias, tentamos dizer exatamente o que a Bíblia diz. E por que assim? Existem muitas pessoas no mundo que não têm Bíblias no idioma delas. As pessoas que estudam esta situação dizem que existem mais ou menos 4.000 idiomas no mundo que ainda não têm uma só porção da Bíblia traduzida nelas. Muitas pessoas que falam esses idiomas são até bilíngues e poderiam ler a Bíblia no seu segundo idioma. Mas os pesquisadores dizem que 2.200 desses 4.000 idiomas precisam ter a Bíblia traduzida neles, e não a têm. Os pesquisadores dizem que desses 2.200 ou mais idiomas que não têm a Bíblia traduzida, 90 a 95% deles ainda não estão em forma escrita. Assim que se vamos prover essas pessoas com a Bíblia escrita, teremos que conhecer o idioma delas muito bem, prover todos os sons daquele idioma e criar letras que definam cada som e então colocar em uma maneira escrita para poder ensinar as pessoas aquele novo sistema criado. É uma tarefa muito difícil e técnica. Ela envolve muitas coisas. Assim que, se formos compartilhar com eles a história bíblica falada, teremos o melhor veículo que eles possam ouvir a palavra de Deus. A nossa responsabilidade é contar a história bíblica corretamente, sem embelezar, sem trazer confusão sobre o que a palavra de Deus diz, e não o que as nossas especulações nos levaram a contar. Então você está relacionado com aprendizado oral. O que você quer dizer com aprendizado oral? A expressão oralinal não é uma expressão comum entre as pessoas que falam inglês ou português. Tem referência às pessoas que somente podem entender o seu idioma quando é falado, que dependem, para que possa viver, que seu idioma seja compartilhado oralmente e não escrito ou impresso. Muitas pessoas que vivem por oralidade o fazem por necessidade. Eles falam um idioma que ainda não existe nada nele por escrito. Outros, seu idioma já está em ortografia, mas preferem que lhes comuniquem oralmente, porque é mais fácil ou porque são analfabetos. Sabemos que existem muitas pessoas que preferem ouvir seu idioma a ler. Na verdade, eu conheço até alguns estudantes universitários no mundo que são muito bem educados e podem ler muito bem, mas preferem o vídeo, o áudio e coisas assim, mais do que impresso. Historicamente, escritores que escrevem sobre pessoas assim geralmente usam expressões tais como analfabetos, retrógradas ou até mesmo palavras tais como selvagens. Nós entendemos que muitas pessoas que vivem com a comunicação oral e que moram em lugares sem nenhuma condição habitacional não seriam capazes de viver se não fossem inteligentes e criativos, e suas culturas já teriam desaparecido há muito tempo. Parte da situação é esta, mas parte também é a dignidade. Nós falamos de culturas que são orais, ou pessoas que vivem em oralinidade, em lugar de classificá-los por algo que fazem ou que não fazem, tais como se são capazes de ler ou se podem ler bem. Em lugar disso, deveríamos falar de culturas oralinal, que usam o idioma oralmente, por preferência ou por necessidade, dependendo de como aprenderam, se por materiais que foram escritos ou por via oral. Minha pesquisa indica que 4 de cada 5 pessoas no mundo, por necessidade ou por preferência, usam oralinidade, especialmente quando estão conversando sobre aquelas coisas que estão perto do seu coração e que amam mais. Estas coisas, na sua maioria, são adquiridas quando
nós somos ainda bem pequenos, antes mesmo de termos aprendido a ler ou escrever. Se queremos influenciar as crenças que estão aprofundadas no íntimo das pessoas, temos que usar o idioma oral, porque esta é a melhor maneira para que eles aprendam. Então, esse pequeno termo oral é muito importante. É muito importante. Eu compararia com aprender um novo idioma para comunicar com uma pessoa. É fundamental e tem se tornado muito importante na estratégia missionária nos últimos 20 anos. O quão extensivo globalmente falando é esse aprendizado oral? É difícil prover números precisos. Eu penso que 80% ou mais da população mundial segue esta linha. Desde aqueles que não sabem ler em nenhum idioma e que não foram escolarizados, há aqueles que já sabem ler por mais de 3 a 5 anos, mas não seriam capazes de ler a Bíblia e entendê-la facilmente. Eu colocaria, no final, os estudantes universitários que não gostam de ler os livros das diferentes matérias que estão estudando. Eu tenho estado conversando com alguns professores universitários, e eu fui um deles também, e todos entendem que muitos estudantes não gostam de aprender através da leitura de livros. Eles preferem aprender através de outro sistema que não seja o impresso. Isso é geral. Se você está planejando uma estratégia de comunicação e assume que todos que você estará alcançando preferem a comunicação oral, você estará num patamar mais seguro do que assumir que todos preferem a comunicação escrita. Uma das coisas que nos ajuda muito nesta área, até mesmo na comunicação com aqueles que são bem escolarizados, é entender que todas as pessoas começaram sua aprendizagem com o sistema oral. Aprender a ler tomou uma boa parte das suas vidas. Eles podem até ler muito bem e serem ávidos leitores. Podem até preferir a comunicação escrita, mas foram bem treinados na comunicação oral na sua meninice e aprendem também muito bem com o ensino compartilhado oralmente. Honestamente, uma nota fora do contexto. A coisa interessante que descobrimos há uns 10 anos passados foi que as pessoas que são surdas mudas têm algumas características semelhantes às pessoas que preferem a comunicação oral. Estas pessoas não podem escutar ou até não falar, mas preferem a comunicação não ortográfica, porque é a linguagem do coração. E a Libra é um idioma não ortográfico. Assim que as pessoas que trabalham com surdo-mudos podem aplicar estes mesmos princípios com surdo-mudos e terão um sistema muito mais apropriado para comunicar-lhes. Então, como esse conhecimento afeta a nossa estratégia em missões e evangelismo? Darei uma ou duas maneiras muito importantes. Uma delas é que temos entendido que as pessoas que usam o sistema oral dependem muito mais da sua mente. As pessoas que estão participando agora no treinamento de líderes estão muito mais conscientes deste fato e começaram a depender mais e mais de métodos que ajudarão aos participantes guardar nas suas mentes o material ensinado. Métodos agora estão sendo usados para que as pessoas possam aprender oralmente. Assim que estamos usando histórias, fábulas e hinos, os quais são muito mais fáceis de serem guardados na memória. O teatro também é muito útil, especialmente se os participantes fazem parte atuando suas partes no teatro. Quando usamos algumas dessas coisas, então afetamos a maneira pela qual nós vamos comunicar. Uma outra coisa, quanto mais as pessoas preferem o aprendizado oral, mais elas se afastam do aprendizado pela leitura ou de materiais escritos, tais como esboço, lista de princípios, tais como princípio 1, princípio 2, princípio 3, princípio 4. Estes são bons métodos de ensino para guardar o que queremos e lembrar no futuro, ou voltar para relembrar e usar. Mas são muito ineficientes para aqueles que preferem o aprendizado oral. Assim que estamos nos separando mais e mais das verdades abstratas, apresentando listas ou esboços e nos partindo mais para o uso de narrações, discussões, aprendendo através do envolvimento, treinamento prático, diálogo e desse tipo de métodos. Para que pessoas que são produtos da educação do Oeste
É uma mudança drástica. É por isso que a nossa organização está fazendo o máximo possível para conseguir a mudança do nosso método de ensino. Isso não é automático ou facilmente para a maioria das pessoas. Precisa ser feito um esforço consciente para que sigamos um sistema diferente do que temos estado acostumados na nossa experiência educacional. Você poderia nos dar mais exemplos? Porque temos levado a sério como o mundo aprende pelo método oral, temos sido levados a reconsiderar muitas coisas que têm sido práticas convencionais. Alfabetismo e as expectativas daqueles que podem ler materiais impressos, unidos com uma maneira que as nossas igrejas funcionam, como treinamos as pessoas, muitas coisas estão mudando. Em lugar das 4 leis espirituais, passos para ter paz com Deus, a estrada romana, que são métodos muito proposicionais e didáticos, como uma maneira de compartilhar a sua fé, as pessoas agora estão usando histórias bíblicas, um método para testemunhar que tem sido conhecido por diversos nomes. Um dos primeiros nomes, e é o que estamos utilizando, denominamos da criação até Cristo. É uma vista panorâmica de toda a Bíblia que começa com a criação, continua tocando em algumas partes selecionadas do Velho Testamento, até chegar à vida de Jesus, sua morte e ressurreição. Esta forma de testemunhar conseguiu este nome inspirado pela história de Jesus no caminho de Emaús. Lucas diz que, começando em Moisés, ele explicou todas as coisas com referência a ele, vindo desde Moisés até os profetas. Você tem a ideia que Jesus, naquela experiência, ele incorporou tudo. Em Atos 7, você encontra Estevão contando a história sobre a sua fé em Cristo. Nela você também tem o mesmo sentimento, que aquela é uma história panorâmica, global, da história de Israel. Você encontra a mesma coisa em Atos 13. Paulo também faz a mesma coisa. As pessoas estão fazendo um número de variações. Em 5, 7 ou 15 minutos, se pode contar a história com esta visão panorâmica e se torna muito eficiente. No discipulado também se pode fazer a mesma coisa. No lugar de entregar um manual onde a pessoa busca versículos da Bíblia para responder as perguntas, o discipulado se torna muito mais fácil porque estamos aprendendo no fazer, com mais enfoque no método de aprendizado oral, com provérbios, histórias, hinos, dramas, coisas como esta. O discípulo está vivendo sua fé em relação a outros, prestando contas, em lugar de um método baseado somente no impartir informações. Até mesmo no treinamento de líderes, existem grandes esforços no mundo para avaliar a metodologia que estamos usando. As pessoas estão repensando aquilo que estamos fazendo na educação teológica convencional. Como podemos fazê-la mais acessível às pessoas que aprendem oralmente? Como estamos ensinando? Como podemos avaliar a maneira que estamos ensinando? O que estamos fazendo está de acordo com aquilo que sabemos sobre as pessoas que estão aprendendo? Muitas coisas boas estão acontecendo nesta área. Você poderia nos dizer mais sobre essa forma de testemunhar denominada criação até Cristo? Foi desenhado para trabalhar com as pessoas que podem ver uma fotografia grande. Muitas culturas orais assim são. As pessoas gostam de ver o todo primeiro, para depois voltar a partes individuais. O que descobrimos foi que uma das coisas mais importantes, teologicamente falando, é que tem ajudado as pessoas a ver como o mundo foi no princípio, criado por um Deus bom, e como o pecado entrou no mundo. Deus, o Criador, tinha grandes planos para as pessoas, mas por causa do expediente, o pecado veio sobre nós. E como Deus tinha estado trabalhando inicialmente, expressando sua soberania, assim que uma história segue conectando com a outra, desde a criação até chegar a Jesus, sua vida, morte e ressurreição. Algumas versões começam com a criação e vão até a igreja, na parte inicial de Atos, porque querem que quando as pessoas venham depositar a sua fé em Cristo, elas saibam que estão ligadas à igreja e estão ligadas a uma expressão local, estarão participando da igreja local. Outros têm pensado mais sobre isso e têm dito, você sabe, no lugar onde trabalham e vivem, eles estão envolvidos com muitas pessoas e o que fazem é falar da criação até a volta de Cristo, principalmente até a parte inicial de Atos, mas lembrando as pessoas que esse Jesus, que ascendeu aos céus, voltará uma vez mais para julgar e levar aqueles que creram nele para passar a eternidade com ele.
e aqueles que não creram estarão condenados. Assim que criação até Cristo, criação até a igreja, ou criação até a volta de Jesus, são todas variações desse desenho básico, pretendendo ajudar as pessoas a seguir a este processo de como Deus oferece salvação àqueles que a perderam por causa da desobediência. Então, parece que criação até Cristo é um método de testemunho que você recomenda. Onde poderíamos conseguir uma cópia? No nosso website, oralitystrategies.org, temos uma variedade delas. Uma das coisas que digo às pessoas é que se sentam livres para observar os diferentes exemplos ali existentes, para ter uma ideia do que temos, e compare todo o material lado a lado. E assim poderão ver que nem todas as apresentações são idênticas. Eu tenho em minha posse uma variedade delas. Muitas delas, as primeiras que apareceram, são muito teológicas, abstratas, sem muitas narrativas. Nos anos mais recentes, as pessoas no mundo têm adaptado a sua situação e têm encontrado que tem muito valor repassar as histórias bíblicas que fazem duas coisas. Primeiro, ligam a história da salvação, mas a segunda é que ligam com as perguntas que as pessoas daquela cultura podem ter. Assim que estava conversando na semana passada com um dos nossos trabalhadores, que está ligado com o testemunho aos muçulmanos, ele tinha visto uma dessas histórias mais antigas. Ele ficou boquiaberto, porque uma das histórias que tinha visto não tinha nenhuma menção de Abraão. E ele disse que para os grupos muçulmanos, Abraão é uma pessoa muito importante e seria vantajoso para nós incluir Abraão. E como Deus tinha prometido que através dele abençoaria toda a humanidade, Jesus finalmente veio para cumprir a promessa de Deus a Abraão. Assim poderemos oferecer às pessoas uma variedade de histórias da criação até Cristo. Gostaríamos também de encorajar as pessoas que possam olhar o que temos e ter cuidado em observar primeiro as pessoas com quem eles irão compartilhar. O que elas creem, a religião que pertencem, e incluir todas aquelas coisas que pertencem ao histórico delas, dando a mensagem, mas incluindo aquelas coisas essenciais para que tenha significado para elas. You've given a whole array of ways people need to consider their context. Teríamos outras razões para conduzir o uso dessas histórias de missões? Would drive people to want to use Bible stories in missions. Yeah. One of the big issues for us in terms of big picture thinking is the realization that, Uma das coisas mais importantes, uma fotografia geral, é a realização de que Deus quer que todas as pessoas no mundo venham conhecer a Cristo como Senhor e vivam de acordo com a vontade dele. Para que isso aconteça, temos que ter reprodução. Aqueles que aprendem a compartilhar sua fé treinam a outros, aqueles treinam a outros e assim sucessivamente. Tem que haver um efeito contínuo. O que encontramos e nos fez ficar maravilhados foi quando começamos a pensar sobre oralidade, passando informações oralmente. Se tivéssemos um grupo que aprende somente por transmissão do Evangelho por oralidade e decidimos apresentar a eles materiais escritos e encontrasse entre eles uma pessoa que aprende oralmente, ali a transmissão do Evangelho pararia. Assim que o método oral seria melhor usado. E uma mulher anciã que nunca tivesse ido à escola um só dia da sua vida, através do método oral, poderia ir para ela e dela para outras pessoas. Enquanto se usássemos outros meios, tais como materiais escritos, não passaria dali. Assim que o método oral é muito reprodutivo. A segunda coisa que faz essa estratégia importante é pelo fato de que, infelizmente, em muitas partes do mundo, se você recebesse o Evangelho, terminaria na prisão, talvez por muito tempo, por estar vivenciando a sua fé. Nesses lugares onde colocam os crentes na prisão, eles não deixam que as pessoas levem as suas Bíblias com elas para a cárcere. Assim que temos visto agora, por um número de anos, através dos que temos ensinado às pessoas e também com pesquisas, como a igreja tem podido sobrepassar as perseguições, que quando as pessoas vão para a prisão, tendo na memória uma grande parte das Escrituras, tendo a Bíblia na sua memória,
Elas saem da prisão com uma fé intacta, preparadas para continuar. Também encontramos, se elas têm no seu idioma músicas evangélicas, isso as ajuda muito no sustento da sua fé. Outra dimensão da oralidade ou comunicação oral é que estamos desenvolvendo uma igreja que é forte quando confronta perseguição. Eu adicionaria que eu conversei com um evangelista que estava servindo nesse tipo de lugar. Ele entrava nesses lugares hostis, levando a sua Bíblia. E quando as pessoas lhe viam carregando a Bíblia, eles lhe davam muita dor de cabeça. Naquela cidade estava um cartaz na rua que dizia: se você vir uma pessoa carregando sua Bíblia, dê uma surra nela. Ele me disse: agora que tenho as histórias na minha mente, na minha memória, eu não carrego mais a minha Bíblia. E tem se tornado muito mais seguro para mim e também para as pessoas que estão na prisão. Com a Bíblia em forma oral nas suas mentes, quando os guardas vêm às suas celas e esquadrinham suas coisas, não encontram Bíblias e assim é mais difícil persegui-las. And it's much safer for the people I work with to have God's Word in their heart, in their mind, in memorable forms, and not the printed materials which people will, dig through their bag or search their room when they're gone and find them and then use that as a cause to persecute. Falando ainda sobre coisas memoráveis, você poderia nos dar outro exemplo de como você contaria uma história bíblica? Claro. Uma das histórias que gosto de contar está em Marcos capítulo 2. Depois que Jesus Cristo tinha conseguido fazer alguns discípulos e também curado algumas pessoas. A história continua quando Jesus Cristo e seus discípulos tinham voltado para Cafarnaum. A notícia tinha circulado que Jesus tinha voltado. Ele estava lá numa casa compartilhando a palavra de Deus com elas. Na cidade estava um homem doente, paralítico, e 4 dos seus amigos lhe trouxeram para aquela casa. E não puderam entrar porque a casa estava cheia. Na verdade, até a entrada da porta estava lotada. Eles levaram aquele homem para o teto da casa, tiraram parte do teto e desceram o homem até que chegou aos pés de onde Jesus estava ensinando. Jesus olhou para o homem e disse: meu filho, seus pecados te são perdoados. Quando ele disse isto, ali estavam alguns religiosos e quando ouviram Jesus falar aquilo, disseram: isto é blasfêmia. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Enquanto eles estavam pensando, Jesus disse: por que vocês estão com dificuldades? Que é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer a este homem: levanta, pega a tua maca e anda? Bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu digo: levanta, pega a tua maca e vai. E o homem que estava paralisado levantou, pegou a sua maca e saiu. O povo naquela casa ficou maravilhado. Eles adoraram o Senhor e disseram: nunca vimos nada assim. Este é o final da história. Se tivéssemos contado essa história para alguém que não era um seguidor de Jesus Cristo, colocaríamos o nosso foco nas perguntas que mencionamos antes que você gostou. Esse é o final da história. Se tivéssemos contado essa história para alguém que não era um seguidor de Jesus, colocaríamos o nosso foco nas perguntas que mencionamos antes. O que foi que você gostou? Ou que foi difícil para você aceitar? Que foi difícil para você entender? Neste caso, perguntaríamos: que isto mostra sobre Jesus? Que isso mostra sobre Jesus e a sua relação com as pessoas? Se eu estivesse conversando com pessoas que não fossem seguidores de Jesus, eu diria: de acordo com essa história, se você precisasse dos seus pecados perdoados, a quem você iria? Em qual base Jesus fez este milagre? Qual foi a coisa que veio antes que ele fizesse o milagre e pronunciado que o paralítico estava perdoado? Isto ajudaria a pessoa a entender mais sobre a sua própria fé. Ajudaria a pessoa a entender o que estava por trás dessa história. Com a ajuda de boas perguntas e o trabalho do Espírito Santo na vida delas, nós poderíamos ajudá-las muito. Uau, que forma maravilhosa de comunicar a palavra de Deus. Onde as pessoas poderiam buscar informações para aprender mais sobre aprendizado oral e como contar histórias bíblicas? No nosso escritório temos um site que se chama oralitystrategies.org. Temos uma variedade muito grande de materiais que nos ensinam como fazer, exemplo de bons cristãos, exemplos sobre Jesus, apresentações às igrejas
histórias especialmente dirigidas a muitas culturas e idiomas no mundo. Se você estivesse buscando uma história em Hindi, Urdu ou Chittagonian e idiomas de outras partes do mundo, da África Ocidental, nós temos materiais de muitas partes do mundo. Se estiverem interessados em materiais em espanhol, temos um website em espanhol que alguns dos nossos colegas criaram, cantaré.org, e uma variedade de materiais em espanhol e também em inglês. Existem outros websites, mas creio que estes dois são bons lugares para começar. No website oralitystrategies.org, a intenção é ajudar as pessoas que têm um bom começo. Nós também temos links com outros websites e cremos que podemos ajudar as pessoas se elas começarem com o Orality. Foi, sem dúvida, muito interessante aprender e ouvir sobre os métodos que Deus está usando para atrair as pessoas à fé em Cristo. Grant, somos muito gratas pelo seu tempo e por compartilhar conosco nesse diálogo. Foi um prazer. E este é um tópico que eu fico muito contente em compartilhar.